Olá, seja bem-vindo a mais um programa Ideias e Debates. O nosso assunto de hoje é ligado ao direito tributário. Vamos falar do devedor contumaz. Vamos explicar como funciona, esse termo é usado em que situação. Para isso, eu recebo para falar desse assunto as advogadas Sheila Shimada, Patrícia Vargas Fabres e Roberta de Figueiredo Furtado. Sejam todas bem-vindas a esse Ideias e Debates. Vamos começar explicando, de forma didática para o nosso telespectador o que é o devedor contumaz. Oi, tudo bom, Guga? Como tá? Tudo bem? Obrigado pela sua participação. Como é que funciona essa história aí? O que é um devedor contumaz? Guga, primeiro queria deixar claro alguns conceitos que vieram para justificar essa lei e falar que doutrinariamente a gente tem um conceito aberto sobre o que seria o devedor contumaz. E a lei, ela tem dois projetos que estão tramitando agora no Senado, né? Um que está com o senador Rodrigo Pacheco e o outro que está com o senador também Rodrigo Pacheco. Então, ele está com esses dois projetos de leis para aprovar, e neles, né, no segundo de 2019, ele tem a definição de um devedor contumaz como alguém que reiteradamente pratica atos para se desviar de pagar o tributo. Então, a definição legal ainda não existe. A gente tem uma definição doutrinária, sendo que alguns doutrinadores divergem um pouco nesse âmbito. E o que eu queria falar, que era super importante antes do devedor contumaz, é falar que essa lei especificamente ela foi criada para proteger alguns aspectos da concorrência desleal. Então, basicamente, ela vai falar do devedor contumaz tributário, e é nisso que acho que as doutoras vão se aprofundar mais, mas o contexto empresarial é o seguinte: existe aí uma prática de concorrência desleal, ela trata do cartel, ela trata de crimes contra marcas, patentes e desenhos industriais, mas ela ainda não tratava das questões tributárias. Então, esses dois projetos de lei que vêm definir o que é o devedor contumaz, ele vem tratar especificamente no âmbito tributário como seria ferida a concorrência desleal. Doutora Patrícia, mais a acrescentar sobre essa introdução? Sim, complementando. Primeiro, boa tarde, Guga, boa tarde, Sheila Obrigado. e Roberta, por essa oportunidade. Eu acho que quanto mais a gente discutir esse ponto, que até no final daqui a gente vai ver que ainda tem muito campo para a gente falar sobre ele. Mas o conceito de devedor contumaz, juridicamente, ele está tentando ser definido pela PL 16, né? 46, mas o objetivo principal disso tudo é com que verificado para driblar essa falta de pagamento das empresas que ocorrem corriqueiramente. E daí, o projeto-lei, ele tenta delimitar e trazer um conceito ainda genérico do que seria esse devedor contumaz, né? Porque ele traz, quando fala em devedor contumaz, ele traz a questão de ilicitude, de objetivo como dolo, de deixar de pagar, e também um ponto importante que a PL traz é que sejam devedores que façam isso não há mais de um ano, não só naquele ano, mas ano após ano e com débitos superiores a 15 milhões. Agora é interessante dentro disso, quais os principais critérios utilizados na experiência dos fiscos que operam com tal questão para organizar o chamado devedor contumaz? Guga, se eu pudesse só esclarecer para você, Pois complementando não, um pouco o que a pois doutora não. Roberta falou, a lei ela está definindo o devedor contumaz no parágrafo 1º, falando que considera-se como devedor contumaz o contribuinte cujo comportamento fiscal. E aí a gente tem uma ideia ampla, né? O comportamento fiscal se caracteriza pela
inadimplência substancial e reiterada de tributos. Então, a gente tem um conceito amplo, como ela bem falou, que é o comportamento fiscal, e depois a gente tem uma habitualidade, que seria a inadimplência reiterada de tributos, tá? Então, qual que é o perigo de um conceito amplo? Quando um conceito é muito amplo, eu deixo à margem do julgador, eu deixo à margem do legislativo, eu deixo à margem da doutrina caracterizar o que seria um devedor contumaz ou não. E é por isso que a gente precisa entender qual que é o espírito da lei. E o espírito da lei, ele está justificado no PL 1646 de 2019 e também no PL 284 de 2017. Qual que é esse espírito, para que a gente não caia num conceito errado? O espírito é o seguinte: a maioria dos devedores contumazes, eles estão no setor de combustíveis e cigarros. São setores onde o produto em si, ele depende da tributação. Então, quando o devedor contumaz ele cria artifícios estruturados para não pagar um tributo, ele está conseguindo deixar o preço dele menor e prejudicando a concorrência. E aí o espírito da lei, ele vem lá do direito concorrencial, né, do direito econômico, que diz o seguinte: o Estado, ele é neoliberal, ele não vai interferir na economia, mas ele vai garantir aos particulares que eles concorram igualmente. Então, não seria justo eu, enquanto vendedor de combustível, ou enfim, qualquer tipo de industrial, estar pagando todos os meus tributos, enquanto o meu concorrente não está, porque o meu preço vai ficar maior porque eu estou fazendo algo certo. Dá para compreender? Eu não sei se isso é o que as doutoras queriam complementar e falar mais especificamente sobre como funciona essa tributação. Doutora Roberta, sua participação inicial já complementando esse assunto. Primeiro, boa tarde a todos, Patrícia, doutora Sheila. Uma das coisas que chama a atenção quando a Sheila fala é que realmente a legislação ela vem com um propósito para coibir um comércio predatório, né? E só que quando esse PL ele é lançado, a Receita Federal já previndo, junto com a Procuradoria-Geral da Fazenda, ela coloca métricas para que a gente possa aferir, então, quem é o mero inadimplente de um devedor contumaz. E um dos requisitos que ela coloca que empresas que tiverem um valor de um ano 15 milhões em tributos abertos emitidos, ele já configura como se fosse um devedor contumaz. E aqui eu acredito que servir de crítica a isso, digamos assim, que não é simplesmente a ideia de ter 15 em aberto, em passivo tributário, que seja para ti um devedor contumaz. Você precisa se utilizar cada vez mais de artifícios, seja com planejamentos tributários ilícitos, seja com uma repetitiva ações, ingressos de ações pleiteando liminar, seja baixando o preço do teu produto, aonde o teu concorrente ele não consegue competir. Então, a lei ela traz um intuito muito bom da gente classificar quem são essas pessoas para separar o joio do trigo. Bons pagadores de maus pagadores. Mas ela ainda é muito confusa, eu entendo, assim, na minha opinião, ela não delimita bem. E uma segunda crítica que eu gostaria de fazer construtiva a esse projeto de lei é que ela fala em 5 capítulos ou 6 artigos sobre o devedor e, no mais, ela trata sobre a cobrança de dívida ativa. Então, eu não acredito que seria o mais correto a gente tratar uma alteração de uma legislação de execução fiscal junto com um conceito tão amplo que vai ensejar uma restrição muito gigantesca para as empresas. Porque caçar o CNPJ de uma empresa é a mesma coisa que declarar a morte dessa empresa. Então, eu acho que a gente tem que se atentar para, quando a administração pública ela for efetivamente identificar quem são esses devedores contumazes, que ela faça de uma maneira não tão arbitrária, não tão aberta como está no projeto de lei. Agora é importante a gente reforçar, né, a questão, por que geralmente, como vocês começaram a explicar, são produtores, né, são combustíveis, cigarro e outros tipos de alimentos que são altamente regulados pelo Estado. Por que eles entram nessa situação com mais frequência?
que na verdade, na minha opinião, são as empresas os segmentos que a tributação é maior. Então, na verdade, a tributação tem um cargo grande e para o empresário ficar de pé, para esses segmentos ficarem de pé, eles buscam uma forma de se planejar e pagar menos tributo. O que acontece? Existe uma diferenciação muito importante que é feita, que é momento econômico, em que existe uma crise financeira, e a parte da legislação em que tem essa incidência tributária. Porque numa crise financeira fica muito claro que a primeira coisa que qualquer segmento vai fazer é deixar de pagar tributos. Se o segmento tem uma alta carga tributária, ele é o primeiro a ser atingido. Aí, quando a gente fala de bebidas, de cigarros, postos de combustíveis, são os segmentos que, pela legislação tributária, têm uma alta carga de tributos. Então, por primeiro, eles são os primeiros da cadeia econômica a buscar algum mecanismo para diminuir a carga. E daí que eu vejo que existe uma discrepância muito grande em que quais são esses mecanismos que eles tomam para que seja feito um planejamento lícito, ilícito, que ele vai uma evasão fiscal e que reiteradamente tomando evasões fiscais, eles vão aumentar o passivo deles e daí sim eles podem ser considerados os devedores contumazes. Agora é importante, né? Como se define... Pois não, Sheila. Eu queria só fazer uma complementação exatamente ao que a doutora Roberta está falando, que é o seguinte: na justificativa do projeto de lei de 2017, existe uma pesquisa feita pelo Judiciário que disse que existe um passivo de não declaração de tributos, né, só no setor de cigarro, combustíveis, bem como a falsificação, que chega a 8 bilhões de reais. Então, quando a gente está falando que esse projeto de lei ele veio para esse setor, não significa que ele veio exclusivamente para esse setor, mas as pesquisas indicam que ele é o setor que mais está afetando os cofres públicos. E para você formar o preço de um cigarro, formar o preço de um combustível, a tributação é essencial. Tributos que incidem fazem parte da formação do preço. Então, quando a gente fala de formação do preço e uma prática de sonegação, uma prática de falsificação, uma prática de contrabando, eu diretamente atinjo a concorrência. Então, no final dessa justificativa, ela fala que a lei não pode ter fins meramente arrecadatórios, e a justificativa para a lei não ter fins meramente arrecadatórios é exatamente essa finalidade social, de garantir que os outros comerciantes que pagam devidamente seu tributo consigam concorrer em preço. Eu quero fazer mais uma complementação ao que a doutora Sheila falou, respondendo a sua pergunta ainda, Guga, quando você pergunta por que empresas de postos de gasolina e tabaco, elas tendem a ter um perfil mais sonegadores, de devedores contumazes. Eu li uma reportagem incrivelmente interessante de um advogado chamado Luciano Godoy, e ele explica que por que tem tanto alto índice no mercado de carros ou de combustível. E ele fala assim, ó, eu vou até parafrasear ele, que eu acho interessante. Os devedores contumazes, vão em produtos que são de consumo rápido. Cigarro e combustível, por exemplo, você usou e não há mais rastro do crime. Ninguém vai ser devedor contumaz, por exemplo, fazendo geladeira e televisão. Isso é muito importante, porque eu não tenho como fiscalização, controlar um posto de gasolina todos os dias para ver se é álcool, etanol, se todos os litros que eu estou botando na nota fiscal de entrada, eles estão saindo. Então, por ser um mercado de consumo e girar muito rápido o estoque, isso dá muita mais facilidade para quem quiser ter esse propósito negocial de burlar o sistema tributário, fica muito mais fácil, entende? Não tem um controle tão específico. Apesar de a gente ter agências regulamentadoras, tá?
do sistema tributário nesse tipo de produto, mesmo assim a tributação por ser ICMS ela é muito difícil de ser controlada. Entendo. É interessante fazer uma pergunta. Como se definem, né, os regimes aplicáveis aos devedores que são definidos como contumazes? Pode começar qualquer uma de vocês três. Posso começar? Elas complementam, porque realmente isso é uma área muito, muito específica das doutoras, mas a lei ela está prevendo que o regime especial vai ser definido como sanção administrativa. Então, quando se caracteriza um devedor contumaz, né, o projeto de lei de 2017, lembrando que a gente fica falando de 2017 e 2019, porque existem dois projetos de lei tramitando, tá? E o E trâmite quando numa casa de leis é demorado, né? Isso é natural que demora esse trâmite. Então, a gente está muito acostumado a isso, porque tem que passar pelas várias comissões até que ele chegue a plenário para aprovação. Então, às vezes demora, né? Exatamente. Então, assim, eu estou só fazendo menção 2017 e 2019 para a gente se situar em qual projeto está falando o quê, porque eles são semelhantes, mas são diferentes em alguns pontos. Então, no de 2017, ele prevê sanções administrativas de fiscalização compulsória. E imagina o Estado fiscalizando o seu inventário de produtos e achando tudo que ele precisa achar, né? Então, assim, com certeza viriam, com certeza, assim, muito provavelmente viriam multas de sonegação, viriam algumas sanções administrativas decorrentes disso, e logo após, o engraçado é que já no projeto de 2019, como se os dois se complementar, ele fala de possibilidade de pagamento com desconto de até 50% desses tributos, que provavelmente vão ser relacionados quando o Estado fizer uma fiscalização compulsória. Então, esse regime especial seria basicamente, né, quero escutar a opinião das doutoras, mas o Estado dentro da sua casa mexendo no seu estoque para ver exatamente se você está recolhendo certo tributo, né? E isso, para qualquer empresário, seria um pesadelo. Interessante, doutoras. Quero ouvir sua opinião. Pois não, doutora. Vou dar mais um título de informação. Quando a gente fala desses PLs, a gente está falando de legislação a nível federal. O que acontece? Alguns estados, como São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas, Bahia, Rio Grande do Sul, Goiás, Alagoas, Maranhão, Pernambuco e Mato Grosso e Sergipe, eles instituíram um regime especial de fiscalização desses devedores contumaz, que para eles é voltado para o ICMS. O ICMS não pago num período de 6 a 12 meses, dependendo do estado. E essas sanções políticas, que são muito discutidas, principalmente pelo STF, onde já é simulado que o poder tributante ele não pode se utilizar de maneiras coercitivas para fazer o pagamento de tributo, uma das coisas que mais me chamam a atenção é justamente na legislação do Paraná, onde ele fala o seguinte, que quando o devedor ele estiver nessa condição de contumaz, ele vai ter que pedir autorização prévia individual para a emissão de cada nota fiscal. Isso ele vai inviabilizar muito uma atividade econômica, porque se toda vez que eu for emitir uma nota eu tiver que pedir autorização para a Secretaria da Fazenda, não vai funcionar isso na prática, né? E esse regime especial, ele prevê várias restrições muito severas ao nosso ponto de vista enquanto tributaristas, onde a gente tem um mecanismo próprio de se fazer cobrar os tributos, que é através da lei de execução fiscal, mas a gente tem um dever fiscalização do Estado que está se sobrepondo a direitos de empresas, da livre concorrência, da iniciativa. Então, é um assunto bem temerário, diria assim. Diálogo entre as fontes, né? Doutora Patrícia, alguma questão a acrescentar? Complementando e também dando minha opinião, porque o que chama a atenção é que existe, né, pela Constituição Federal, a tua ampla defesa do contribuinte. E no momento em que ele seja coagido por esses procedimentos administrativos que sejam instaurados de uma maneira em que inviabilize o negócio dele, ele começa a não fazer sentido trazer esse projeto de lei
sem que a gente tenha uma segurança jurídica de que como que eu vou, por exemplo, perder meu CNPJ sem eu ter certeza e sem ter prova 100% cabível de que eu sou um devedor contumaz e vão bloquear meu CNPJ, então eu não vou conseguir mais estar produzindo, faturando e muito menos viabilizando um plano para eu arcar e pagar com o meu passivo tributário que eu devo para o governo. Então, são algumas cautelas que devem serem atentas para que todos esses procedimentos, esses regimes que devem ser adotados para que seja fiscalizados quem são, e como disse a doutora Roberta, diferenciar o joio do trigo, que sejam, por mais que o poder tenha a discricionariedade de instaurar procedimentos administrativos para fiscalizar, esses procedimentos administrativos eles têm que ser instaurados com muita cautela, para evitar qualquer tipo de ampla defesa e da livre atividade econômica dos próprios contribuintes. Agora, doutoras, dentro dessa lei que vocês explicaram, que estão em tramitação, quais as mudanças aí que são principais, né? Mudança-chave nesse regime tributário? Começo com a doutora Sheila. Bom, ao meu ver, essa principal mudança no regime tributário seriam as sanções administrativas de fiscalização. Porque eu entendo que quando uma empresa está sendo fiscalizada diretamente pelo Estado, que está controlando até o fluxo de estoque dela, ela provavelmente vai mostrar muita coisa que ela não estava querendo mostrar. Lembrando que o Estado não vai fiscalizar aquele contribuinte que está adequado, ele vai direto no devedor contumaz. Então, você imagina uma sanção administrativa desse nível, quantas sonegações, quantas evasões de divisa, como vai ser a vida da empresa com o Estado fiscalizando o próprio estoque. Então, acredito que essa sanção por si só, na prática empresarial, já é muito prejudicial. Agora, queria ouvir das outras doutoras também. Doutoras, vamos lá. Eu vou falando, eu acho que depois a doutora Patrícia me complementa. Eu tenho uma opinião bem sólida sobre essas sanções. E no meu modo de ver, quando a lei traz dizendo... Porque são uma série de requisitos que a pessoa, um empresário ou um empresário individual, ele vai sofrer a partir do momento que ele é considerado devedor contumaz. E no artigo... Exatamente, não sei qual é o artigo do projeto de lei, mas ele fala o seguinte, que por um prazo de 10 anos, essas pessoas elas não vão poder usufruir de benefícios tributários. Até aí, eu entendo que isso faz sentido, mas a partir do momento que a lei já especifica, dizendo que um dos benefícios tributários que eles não vão poder usufruir seria o parcelamento, eu acho que o parcelamento ele não é um benefício tributário. O parcelamento ele é colocado à disposição dos contribuintes pelo ente federativo que entendeu ser melhor para ele arrecadar, ainda que num valor menor, mas diminuir o estoque de crédito tributário para eles. Então, algumas sanções que a lei coloca, eu acho ela um pouco exagerada, porque um prazo de 10 anos, uma empresa não consegue sobreviver 10 anos sem emitir nota fiscal. Não existe isso. E se ela já é devedora contumaz e ela tem um estoque grande de passivo tributário, se você não der a chance dela fazer uma transação tributária, ou um parcelamento, ou um refis, essa dívida vai se tornar irrecuperável para sempre. Então, você penalizou, você identificou quem é, mas você não recuperou o tributo. E eu acho que essa lei ela deve servir de estímulo para arrecadar de créditos tributários de difíceis recuperações, de grandes devedores. Então, eu penso, no meu ponto de vista, que as sanções, ainda que o STF diga que sanções políticas não podem ser usadas no direito tributário, eu ainda penso que ele pode ser relativizado isso, mas não da maneira que está no projeto de lei. Doutora Patrícia? Sim, na verdade, o que eu vejo é que o projeto de lei ele tem um objetivo de punir
os sonegadores com maior severidade e recuperar esse grande passivo de créditos tributários que tem aí, que a União e os estados e os municípios deixam de receber. Mas, na verdade, o que me chama a atenção é que quando a gente fala de um procedimento fiscalizatório, se a gente for fazer uma analogia, a gente estaria falando, na verdade, de uma compliance fiscal nas empresas, que, na minha opinião, o governo buscar trazer nessa, inclusive, como os procedimentos fiscalizatórios é nada mais nada menos de compliance fiscais nas empresas, dividindo essas. E aí, até a título de informação, existe uma pesquisa feita pela CDE em 2014 em vários países em que eles verificaram que são os países que já adotaram compliance fiscal para os contribuintes, para primeiro começar a distinguir aqueles que pagam daqueles que não pagam, e a partir daqueles que não pagam, ter uma compliance diferenciada em relação à obrigação acessória, a relação a comportamentos típicos e atípicos. E o que seriam esses comportamentos típicos e atípicos? A parte societária, se a Constituição, se os sócios são os mesmos, se é um grupo econômico, se não é um grupo econômico, se está em diversos estados, se está em municípios. Também a diferenciar, de conseguir, através da compliance, a regularização, se são contribuintes, por exemplo, que aderem parcelamentos e pagam duas, três parcelas e deixam de pagar, e aí só para demonstrar que eles pagaram e depois eles deixam de pagar e se tornam devedores novamente. Então, deveria ter uma compliance fiscal que faça uma peneira para diferenciar aqueles que têm uma atuação sempre 1, 2, 3, 6 meses, 1 ano, e verificar como eles atuam na tributária deles, e também na parte societária e também na parte comercial. E aí, a partir disso, verificar o pagamento, a forma do pagamento, se eles aderem tributos, simplesmente deixam de pagar os tributos, aí continuam outra empresa, mas com o mesmo negócio. Então, compliance fiscal, que seria esses regimes administrativos fiscalizatórios, ela tem que ser muito bem pensada, para começar a fazer partir do genérico da peneira e a gente fazer uma diferenciação, para ser exatamente uma diferenciação daquele empresário, daquele contribuinte, que ele tem uma dificuldade econômica, mas ele está se planejando para pagar o tributo, daquele que já parte do princípio que ele vai começar a atividade econômica dele com a intenção de não pagar e constituir um passivo para ser administrável de uma maneira que ele vai 1 a 5% do que é realmente o débito dele, e aquilo se acumulando dentro desse pacote aí de bilhões de passivo que existe no Brasil, em que o tributo devendo. Então, eu acho que essa parte de compliance fiscal que o governo precisa adotar como procedimento fiscalizatório, ela vai fazer toda a diferença, ela que tem que ser bem pensada para ser instituída. Agora, vocês tocaram num ponto importante que foge até um pouco do nosso tema central, mas, por exemplo, empresas aí que às vezes passam por dificuldade, às vezes, num primeiro momento, o gestor, o empresário, às vezes até o pequeno, né? Empresário, ele fala, eu vou deixar de pagar o imposto. Só que essa dívida de imposto, ela sobe, ela cresce, ela vira uma bola de neve, que o empresário chega no momento que ele nunca vai conseguir pagar essa dívida tributária. Como se resolve isso, doutora? Na verdade, quando a gente fala em constituição de passivo desses débitos dos empresários, falando agora como advogado dos contribuintes, sempre tem aqueles contribuintes que têm a dificuldade
tem os contribuintes que têm a dificuldade financeira, tem os contribuintes que têm a dificuldade de compreensão legislativa tributária, porque o nosso sistema tributário, ele é muito complexo. Dependendo do segmento da atividade, ele é muito mais complexo um do outro. As obrigações acessórias são imensas. Então, o que acontece? Às vezes, essa construção do passivo, desse débito que eu começo a dever para o governo, ele se dá por uma falta de uma informação numa obrigação acessória que cruzou com outra que eu não informei, e isso construiu uma dívida. E, na verdade, quando ele chega, por exemplo, no nosso escritório com um auto de infração com essa dívida, a primeira coisa que a gente vai analisar é se ela foi formada, se ela foi constituída de uma maneira legal. Porque muitas vezes existem cobranças e autuações contra as empresas em que houve uma falha de constituição dessa dívida por não obedecer os procedimentos administrativos, em que a gente consegue demonstrar que houve aquele, por exemplo, aquele pagamento do tributo, ou houve uma declaração de um faturamento errada pelo fato de um preenchimento de uma obrigação acessória. E isso, e aí, quando pergunta, Guga, mas esse conhecimento da construção do passivo dela, às vezes não. Por isso que a gente vê muito falar das auditorias, o quanto é importante uma empresa ser auditada, principalmente depois que todas as obrigações acessórias, elas são elétricas e elas se cruzam na Receita Federal. Então, se tem qualquer informação errada, atenção, e pode ter uma autuação que é errada. Então, é uma bola de neve, e muitos empresários e muitos contribuintes, eles às vezes deixam de fazer, por exemplo, o preventivo de saber o seu dever de casa, de todas as suas obrigações tributárias, para até formar o preço do negócio dele, e depois acaba levando um tombo por uma autuação em descumprimento, e que, na verdade, ele não tinha nem a intenção, nem o objetivo de criar aquele débito perante o governo, mas por não estar planejado e organizado, e de repente acabou utilizando de uma forma errada do crédito e da sua apuração, seja de uma empresa real de apuração de regime de PIS e COFINS, em que, se você quer se utilizar do crédito, existe uma burocracia muito forte em você preencher todos os requisitos da legislação para as obrigações acessórias. Se tem uma falha aí, já surge um buraco em que pode se tornar um débito e ele ser autuado. Então, essa formação de passivo, ela não vem só por ser o devedor contumaz, mas por uma falha mesmo de organizacional das empresas. Entendo. Mais alguma coisa a acrescentar, doutora, sobre esse assunto? Sobre o assunto do parcelamento, não. Acho que foi bem pontuado. A única questão que eu queria pontuar mesmo é que aqui no escritório a gente fala muito sobre direito empresarial, que vai olhar para várias áreas. E eu costumo falar para os meus clientes assim: toma muito cuidado com o tributário, porque o empresário ele precisa sempre estar olhando para as questões trabalhistas, ele precisa estar olhando para fornecedor, ele precisa olhar para cliente, ele precisa olhar para os bancos. E assim, eu falo, olha, eu nunca A impressão que dá é que o governo fica por último, de uma ação trabalhista. Não, ele se preocupa, né? Mas ele acha que, assim, pelo trâmite do processo judicial tributário ser um pouco mais lento e pelo fato do fornecedor estar sempre batendo na porta dele, o funcionário está sempre trabalhando lá, ele vê o funcionário mais vezes, ele vê o fornecedor mais vezes, e o Estado fica aparentemente distante, ele acaba deixando essa questão um pouco mais sem a atenção que ela deveria receber. E quando eles vêm aqui para o escritório, eu geralmente falo: eu nunca vi ninguém quebrar por causa de uma ação trabalhista. Eu nunca vi ninguém quebrar por causa de um contrato inadimplente com o fornecedor. Mas o Estado já quebrou muita empresa. Então, toma cuidado com o tributário. Sem dúvida nenhuma, né? É uma questão interessante, né? Porque a dívida, é importante a gente esclarecer o telespectador, a dívida tributária, a dívida de imposto, ela não caduca nunca, é isso? Não, ela caduca. Caduca Sim, também, porque caduca, as outras dívidas, por exemplo, têm um período de prescrição. Como é que funciona no tributário isso?
no direito tributário a gente tem duas fases onde caduca, que na verdade não se chama caduca, né? Mas antes, a Fazenda ela tem um prazo de 5 anos para constituir esse crédito tributário para ti, contra o contribuinte. Passado esses 5 anos, se ela não constituiu, a gente entende que ela decaiu do direito dela de constituir. Mas, além dos 5 anos para constituir, ela tem mais 5 anos para te cobrar. Então, a gente chama que em direito tributário existem mais ou menos uns 10 anos de gap, onde você pode estar descoberto. Mas a qualquer momento, eu enquanto fazenda, constituí uma empresa, um crédito tributário contra uma empresa. Essa empresa, ela abre um processo administrativo, tá? Ela se defende, esse litígio pode, digamos, no federal, chega no CARF. Em todo esse momento, está suspenso esse período de prescrição. Mas a partir do dia 1, que é a publicação do acórdão, a dívida recomeça a contar. Então, as dívidas tributárias, elas são antigas, digamos assim, bem antigas. A gente discute processo aqui dentro do escritório de dívidas de 30 anos. E mesmo assim, elas continuam válidas. Então, é uma questão um pouquinho diferente no tributário. Entendo, interessante a gente explicar. Guga, E eu posso esse... fazer uma pergunta para as doutoras? Claro, Posso fazer uma lógico. pergunta para as doutoras? Esse programa é para isso Eu queria também. só saber, na prática, né? Porque a gente está discutindo especificamente a questão do devedor contumaz, mas na prática, o que a gente tem como gênero é a discussão da concorrência desleal. E eu entendo que uma pessoa que está praticando já habitualmente essa questão tributária, ela vai incorrer em outras atitudes que também vão jogar ela para outras leis, que seriam as leis empresariais, como, por exemplo, a Lei de Defesa da Indústria. Então, eu tenho o seguinte cenário, né? Eu tenho o CAD para denunciar cartel, para denunciar atos de concorrência desleal, para denunciar uma série de questões que acontecem na esfera do direito empresarial. Só que a gente não pode separar a vida do empresário por esferas do direito, porque a vida do empresário, ele abrange tudo. Então, quando eu estou falando que por concorrer deslealmente na esfera empresarial, eu vou para o CAD, por concorrer deslealmente na esfera que trata do devedor contumaz, é a fiscalização que vai recair sobre mim. A minha pergunta seria, dentre um diálogo das normas, né, que é o que a gente está fazendo aqui, quando eu vejo uma empresa que ela está cometendo diferentes ilícitos, né? Então ela está copiando marca, copiando patente, difamando a outra empresa no mercado, além disso ela não paga tributo, etc, etc. Como que a gente faria para fazer esse diálogo entre as normas? Porque hoje a gente tem a possibilidade do empresário que está concorrendo deslealmente ter o próprio concorrente denunciando ele no CAD. O que a gente não tem essa previsão agora no devedor contumaz. Mas eu entendo que uma vez que ele denuncie no CAD, vai ficar muito mais fácil também denunciar essa questão do devedor contumaz. E queria saber qual que é a opinião que elas vão ter, como na prática isso vai ser aplicado, porque a gente sabe que na prática vai envolver mais de uma área, né? Não só a tributária. Patrícia, primeiro. Não, Roberto quer falar, pode... Ah, tudo bem. Vamos lá, Roberto, você começou, pode emendar. No direito tributário, Sheila, a gente parte de um princípio que existe também um canal de denúncia que você pode fazer nas receitas federais, ou nas estaduais, ou na municipal, mas a gente tem uma questão que é o seguinte: quando eu sou o meu credor, eu contribuinte, devedora contumaz, o meu credor é a Fazenda. A Fazenda ela não pode me usar de sanções políticas que me inviabilizam a minha atividade econômica só para me cobrar tributo. Então, existem 3 súmulas que elas são muito assertivas, dizendo que não pode ter essa mistura. Mas o que acontece na prática? A Procuradoria, vou falar em âmbito federal, tá? A Procuradoria da Fazenda, quando ela identifica comportamentos atípicos, como inadimplência sistemática, má-fé, atividade ilícita, a primeira coisa que ela faz é um arrolamento de bens. Então, ela arrola, às vezes a dívida ultrapassa 15 milhões, que é o teto que está nessa PL, e às vezes ela não precisa necessariamente ultrapassar esse valor de 15 milhões, esse teto, só que o patrimônio da empresa é menor do que o da dívida.
Então, o que ela acontece? Ela faz esse arrolamento de bens sumário, ela vai começar uma fiscalização de longe ao contribuinte, e quando ela começa a ver que existem indícios de fraudes continuados, ela entra com uma medida cautelar, onde ela enquadra, vamos falar assim, muito bem esse contribuinte. Então, não tem esvaziamento de patrimônio, não tem... Eu tenho uma série de restrições. Mas as leis, é engraçado você colocar isso, porque faz sentido. As leis, elas não se convergem. Então, eu tenho uma sanção numa lei, eu trabalho outra, no tributário eu tenho outra. E se a gente entender que o empresário, ele lida com um planejamento econômico financeiro mês a mês, vários atos que ele incorre, errados ou não, ilícitos ou não, eles têm repercussão civil, criminal, tributário, societário, mas realmente não existe uma junção, um funil de leis aonde diga assim, olha, você que incorreu em todos esses deslizes, você vai ser apenado de tal forma. Não existe isso. É bem interessante. Nunca tinha pensado nisso, Mas mas faz existe. total sentido. Existe na vida deles, né? Só não existe nas normas legislativas. Patrícia? Porque na prática, na verdade, além no dia a dia da questão tributária, sendo o devedor contumaz ou não, mas como o governo ele está ávido, as procuradorias elas estão ávidas, porque se instaurou uma execução fiscal, por exemplo, antes, se não consegue citar, antes tinha penhora o bloqueio de um financeiro da empresa, uma online, o juiz dava a ordem e o juiz ia lá e passava a ordem um dia. Agora, o juiz já consegue deixar a ordem ativa para se cair qualquer dinheiro no caixa da empresa, aquilo já é bloqueado para a União, e para a União ou para os estados ou para o município. E muitas das vezes acontece esse bloqueio em início de discussão jurídica, se aquele débito é devido ou não, e que isso também já torna inviável o negócio do contribuinte. Muitas vezes a gente tem que entrar no processo e falar, bloquearam, e eu tenho que comprovar que aquele valor era para a folha de pagamento dos funcionários da empresa e eu quero discutir ainda aquele débito que está sendo cobrado. Então, na verdade, esse tipo de sanções, além de elas não estarem afuniladas, elas vão... O empresário tem uma sanção de um lado tributário, se, por exemplo, ele tem um processo. De repente, esse mesmo empresário, ele tem uma sanção, além de que ele tem um processo, ele tem um débito que ainda não foi nem começado a discutir, ele não conseguiu parcelar e foi constituída uma CDA e aquele procurador foi lá e protestou uma dívida dele e com um protesto na dívida dele ele não consegue pegar um financiamento ou um empréstimo no banco para fomentar a compra de fornecedores e tal. Então, no nosso dia a dia tributário, a gente percebe que os empresários eles têm uma grande dificuldade para administrar essas sanções que já ocorrem, e mesmo sem ser devedores contumazes, pelo fato de que existem esses mecanismos que são tomados desenfreadamente, muitas vezes, e travam a operação. E aí a gente tem que entrar com mecanismos demonstrando que antes de você travar qualquer operação e qualquer atividade econômica dele, ele precisa primeiro comprovar que aquele débito é devido ou não devido, e segundo, ele não pode parar a operação dele por conta de uma atitude, às vezes, não existe nenhuma legislação, por exemplo, que permita, em termo federal, o débito. Existem jurisprudenciais em que, a partir daí, as teorias estão protestando e, de uma forma de coação, fazendo com que, eu vou inviabilizar a tua atividade econômica
eu te travo, você me paga. Senão, se você não me pagar, eu não vou tirar teu protesto. E, na verdade, imagino que, Sheila, agora voltando para você, na parte concorrencial e, lógico, nas outras áreas do direito, também tenham isso. Imagina, então, um empresário que ele está travado com um protesto tributário, com uma denúncia em questão a concorrencial e com uma questão trabalhista, seja de sindicato, seja por uma ação trabalhista, alguma coisa assim, e ele tem 3 frentes de trava para ele conseguir operacionalizar o negócio dele. E, na verdade, não existe a nossa legislação e não se conversa em relação a esse tipo de sanção. Na verdade, cada área, cada frente corre atrás do seu e muitas vezes uma lei se sobrepondo à outra sem nenhuma segurança jurídica se a gente for comparar o que está escrito na lei e o que tem de decisões no judiciário. Então, é muito desafiador para o empresário, na verdade, quando a gente está falando em eu ter uma atividade econômica no Brasil, né? Doutora, o empresário ele é um grande malabarista, né? Finais do nosso programa. Eu vou querer agradecer a todas vocês pela participação, começando pela doutora Patrícia Vargas Fabris. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter vindo debater esse tema aqui na Rede Alesp. Obrigado, doutora Patrícia. Obrigada, eu que agradeço. Doutora Roberta Figueiredo Furtado, muito obrigado pela sua presença no Ideias e Debates de hoje. Muito obrigada. Nós agradecemos imensamente a oportunidade de estar discutindo um tema tão relevante que tem tanto impacto no mundo empresarial. Doutora Sheila Shimada, muito obrigado por sua participação conosco hoje. Obrigada, Guga. Guga, posso só falar uma coisinha rápida? Claro, um destaque É que eu final. acho que ficou faltando algo fundamental. A questão do critério de 15 milhões, né, que muito bem a doutora Patrícia falou, ela não é considerada por CNPJ, tá? A lei prevê que se você for caracterizado como grupo econômico, vai somar os faturamentos desses 15 milhões. Então, assim, muitas vezes o empresário fala o seguinte: ah, não, mas eu não faturo 15 milhões. Espera aí, mas e o teu grupo econômico? E aquelas outras empresas que você está colocando em nome de laranja? Porque a gente sabe, né? A gente que é advogado sabe o que chega aqui. Então, assim, é muito importante que o empresário ele olhe não para o CNPJ, mas para o grupo econômico, porque o fisco provavelmente sabe que ele tem um grupo. E aí, só para fechar, eu falo assim, cara, quando você acha que você é o mais esperto da mesa, você não é o mais esperto da mesa. Então, assim, não acha que o fisco não está olhando, que ele não tem documento, não acha que os bancos não têm documentos e não estão olhando, e saiba que você tem que jogar com a realidade empresarial que você vive. Se você está dentro de um grupo econômico, saiba que eles vão somar faturamentos. Eu acho que só faltava isso era muito importante e não foi dito. Doutora, muito obrigado pela participação de vocês. Hoje o tema do Ideias e Debates foi aí o direito tributário. Falamos aí do devedor contumaz. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Tchau!